Saudações, eu sou Jean Viana, mestrando pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Eu, a partir de agora, estou aqui com o mestre Paulo Morgado Cunha, doutorando pela Faculdade de Letras do Porto, da Universidade do Porto. Por favor, queira se apresentar. Olá, boa tarde. Sim, estou agora a terminar o meu doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E estamos aqui para falar do meu mestrado em Estudos Medievais na mesma instituição. Sim. Aquela pergunta que sempre começa quando a gente vai falar sobre a trajetória. O que te motivou inicialmente a falar sobre as feiras medievais? O meu percurso começa, acho que isso posso começar na licenciatura, que eu bastante fui para a licenciatura em História. Bastante motivado. Eu no final do secundário estava indeciso se ia para a Arqueologia, se ia para a História, que o meu foco tinha sempre sido mais civilizações clássicas, portanto uma coisa mais Império Romano. Depois no final do secundário fui fazer um estágio em Arqueologia, passei uma temporada numa escavação, achei graça, mas achei que não ia ser aquilo a minha vida, portanto decidi ir para a História. E depois no primeiro ano de História, aqui na Faculdade de Porto, o primeiro ano é basicamente 2 ou 3 cadeiras, uma cadeira de pré-história, 2, 3 cadeiras de clássicas e o resto é tudo medieval. E tive sorte de apanhar professores de medieval muito bons, que me inspiraram a gostar mais desse período histórico. Portanto, depois quando chegou à altura de mestrado, eu disse, ok, vou fazer mestrado em estudos medievais. E depois dentro do mestrado de estudos medievais, tivemos várias cadeiras, porque o curso é bastante diverso. E eu acabei por entrar em contato com o tema das feiras medievais no curso de uma cadeira sobre a economia e sociedade medieval. E aí ganhei interesse porque vi que era um tema que, por um lado, havia muito por que fazer, porque basicamente sobre feiras medievais portuguesas havia uma tese de licenciatura dos anos 40 da Virginia Rao e depois com um conjunto de trabalhos bastante dispersos. E portanto eu senti, e depois fui falando com o professor que na altura depois foi o meu orientador, o professor Luís Miguel Duarte, se era um bom projeto para um mestrando, tendo em conta que só ia ter um ano para escrever e tal, e ele achou que era uma boa ideia, porque por um lado havia uma boa base de partida, que era esta da licenciatura, mas por outro lado havia espaço para expandir facilmente, e foi por causa disso em parte que foi escolhido o tema. Muito bom. Você falou no caso que tinha sido um trabalho, que tinham alguns trabalhos anteriores que eram muito espaçados. Isso inclusive você até chegou a colocar nas primeiras páginas da introdução do seu trabalho. Como foi exatamente para conectar tudo isso? Quando você chegou principalmente para o orientador e pediu para ele algum caminho, ou você simplesmente teve que sair na marra mesmo? A minha orientação sempre foi bastante, não necessariamente distante, mas o professor sempre me deu bastante espaço para eu fazer o meu próprio percurso, nunca esteve provavelmente impositivo. Aconselhou-me, lá está, a partir por essa obra da Virginia Rao, que de facto tinha tudo, era bastante acessível, era fácil de comprar, havia várias cópias, e estava, embora não fosse a coisa mais bem escrita e houvesse problemas do ponto de vista científico, porque basicamente... resumindo, a tese foi feita nos anos 40, essa edição original dos anos 40 basicamente está em 2 ou 3 bibliotecas, e depois foi reeditada em 82 com um título, basicamente inverteram o título, e tem gralhas, a edição não é incrível, portanto partiu daí. Depois foi pegar nessa obra inicial e ver quais tinham sido as fontes da Virginia Rao, o que é que ela tinha ido ler para trás. E disse que vi para trás, depois foi ligando alguns pontos para perceber até como é que chegava aos anos 40, porque depois dos anos 40, a maior parte dos trabalhos que tinham existido referenciava a Virginia Rao e portanto não crescia muito mais, e foram relativamente fáceis de encontrar via uma pesquisa simples na biblioteca e afins de coisas que foram escritas sobre feiras, mesmo na história de Portugal mais recentes. Quando se falava de feiras, normalmente remetia-se para a Virginia Rao e conto muito para um outro trabalho. Portanto, não havia mesmo muito recente, tirando o professor Luís Miguel tinha um trabalho sobre uma feira, a Feira de Santa Maria da Feira, no âmbito que basicamente agora é uma feira medieval bastante conhecida, um evento cultural. Portanto, num centenário tinham feito uma obra e tinha sido o professor Luís Miguel a fazer, portanto também li essa, que também tinha algumas anotações foi feito este trabalho aqui sobre Coimbra e tal, mas não havia muita coisa e portanto foi relativamente fácil de juntar tudo e entender uma linha de
primeiros trabalhos são do século XIX, coisas bastante académico-científico do século XIX. Depois há o Marco Gama Barros e depois a Virginia Rao sintetizou estes que estavam para trás dela, com sobretudo pouca interferência de bibliografia estrangeira. Eu posso dizer que eu passei por alguma coisa levemente parecida no meu contexto também, com os estudos não só das feiras, mas eu trabalhei principalmente sobre o desenvolvimento da política econômica de Afonso III e eu vou basicamente pulando as décadas inteiras nesse tipo de trabalho. Impressionante. Sim, normalmente na historiografia medieval portuguesa, sobretudo, basicamente até agora, até os anos 90, 2000, quando passa a haver mais universidades e mais pessoas a estudar e mais pessoas a fazer trabalhos, normalmente houve um historiador ou uma historiadora que pegaram no tema em 1940, disseram um conjunto de ideias e a partir daí mais ninguém tem muita paciência para ir lá, pegar e voltar a ver tudo. Ela disse, nós seguimos. Tirando depois depois há um conjunto de obras, sobretudo a partir dos anos 80 e dos anos 90, que nessa questão por acaso estava a pensar mais até de Nondinis, com o professor José Augusto Pizarro, basicamente é quando se há uma nova geração que começa a fazer trabalhos, a questionar um aspecto desses monarcas, depois começa-se a fazer, mas se isto mudou na nossa percepção de como é que o rei funcionou, o que é que também mudou no resto? Sim, sim. E pelo seu trabalho, assim, pegando para um outro assunto relacionado ao desenvolvimento dele, você pega um recorte bem grande, inclusive, são praticamente 400 anos. Como foi para juntar e lidar com esse volume tão grande de fontes? Porque 400 anos não tem exatamente uma quantidade de fontes diminuta. Ou mesmo que você fosse trabalhar com coisas mais esparsas, ainda assim seria um volume muito grande de documentação. Como é que foi trabalhar com essa documentação? Pois, a decisão do recorte temporal também vem porque era uma das fraquezas que eu tinha identificado na Virginia Rao, que era o trabalho da Virginia Rao termina em 1476. Ela nunca diz porquê, simplesmente chega até aqui e pronto, terminou. Pelo que eu depois fui entendendo de conversas com o professor Hermenegildo Fernandes, que é uma pessoa que não conheceu diretamente a Virginia Rao, mas lidou com a família e com o espólio dela e, portanto, conhece bastante histórias da Faculdade de Lisboa. Pelo que ele foi-me contando, aquilo que aconteceu chegou um momento em que tinha que entregar, estava para terminar e ficou ali. Achou que não fazia muito sentido seguir em frente. Portanto, a minha ideia desde o início foi sempre, eu quero ir um pouco mais, pelo menos até, pelo menos que eu fui depois cimentando ao longo do meu percurso, como o final da Idade Média portuguesa não segue muito bem o final da Idade Média no sentido mais clássico, ou seja, 1453 em Portugal não quer dizer grande coisa, e portanto, normalmente eu gosto de expandir pelo menos até ao reinado de Dom Manuel, que é, a meu ver, o momento em que a Idade Média portuguesa passa para uma Idade Moderna plena. É o reinado de Dom João II, o reinado de Dom Manuel, porque em ambos estes reinados há muita coisa nova a surgir, mas, por exemplo, na questão das feiras, a maior parte do que é feito é confirmar coisas que já vinham de trás. Portanto, não há uma grande inovação em uma cultura, há continuidade. Isto depois levou ao problema de iria ter muitas fontes para ver, sobretudo a partir do momento, a partir de Dom Afonso V para a frente, basta olhar para as Chancelarias Regias que Dom Afonso II tem a primeira mais ou menos organizada e tem três livros, acho que se não me falha a memória. Dom Afonso III começa a ter, acho que são 4, Dom Dinis são 5, o Dom Pedro e Dom Afonso IV só tem um cada um, porque basicamente foram das que perderam mais. Dom Pedro tem poucos livros e depois, quando chega a Dom Afonso V tem 36, 37. E Dom João II tem também uns 30 e poucos, e o Dom Manuel são 50 e poucos livros, e depois Dom João III nem se fala. Portanto, iria ter que ver muito mais documentação do que seria necessário. E, portanto, eu tive que tomar uma decisão entre ou analiso muito a fundo um período mais curto, ou tento fazer um período mais alargado com menos fontes. Eu optei pela segunda e tive a sorte, não é uma sorte,
é um legado em que, para a primeira dinastia, as chancelaria estavam todas publicadas, portanto é relativamente fácil de, pelo menos pelas fontes régias, vê-las todas, está tudo publicado. Para a segunda dinastia, Dom João II, Dom João I já tinha praticamente tudo publicado, faltava um livro, que entretanto já saiu. Dom Duarte tinha tudo publicado e Dom Afonso V, não tendo tudo publicado, havia bons índices. Sendo que depois também há uns índices não tão bons para Dom João II e para Dom Manuel, que são umas coisas do final do século XVIII. E portanto fui muito por essa onda de vou procurar uma pesquisa mais focada em encontrar só a remeter para os índices e para outros documentos que já analisassem fontes. Tinha também a Virginia Rao, que ajudava, porque já tinha feito uma lista de grande parte das feiras e da documentação a elas relativa. E portanto tive que tomar essa decisão e tomei a decisão de vou tentar encontrar o máximo possível depois tenha problemas a nível de faltar alguma profundidade, e é uma coisa que quando aconteceu, porque entretanto entre a versão da tese foi apresentada e está pública, e agora entre eu e alguns colegas meus que voltam e meia estamos a ver outra documentação, já encontrei mais de 2 ou 3 feiras que eu não encontrei, e entretanto fui encontrando noutra documentação, um documento que não estava bem catalogado, coisas desse género. Portanto, também sei sempre essa noção de que o que eu iria fazer não seria um trabalho final, porque eventualmente alguém, se quisesse, iria encontrar mais. Há uma história popular em Portugal, porque há o trabalho da Maria José Pimenta Ferro sobre os judeus em Portugal, século XIV, século XV, em que ela basicamente diz, mais ou menos taxativamente, encontrei todos os judeus que havia e que é possível datar em Portugal. Depois publicada a obra, um passatempo de alguns historiadores, incluindo alguns meus orientadores e meus professores, era, olha, não encontraste este que eu encontrei neste documento? E ela, pois, eu quando disse que tinha encontrado todos, era a grande maioria. Portanto, é sempre uma coisa importante para quem quer que esteja a fazer trabalhos, ter noção que não será um trabalho final, há sempre coisa para acrescentar. A segunda pergunta, no caso relacionada à metodologia e fontes, é inclusive como que esse volume de fontes que você acabou lidando acabou impactando com a sua metodologia, porque, por exemplo, um exemplo que eu consigo pegar pelo meu próprio exemplo seria que eu acabei usando muito da metodologia digital, que me foi apresentada depois, da historiografia digital, como uma forma de lidar com a documentação, porque eu comecei a mobilizar muito mais a chancelaria régia do que eu estava imaginando que eu faria. Eu inicialmente acreditava que meu trabalho lidaria só com as cartas de foral, só que em algum momento percebi que seria a chancelaria régia e foi seguindo, e eu acabei espalhando, depois de um fator comparativo, tanto a região do Equador e Minho com as outras regiões com as outras regiões de Portugal, especialmente também o recém-conquistado Algarve, por conta da questão da regulação, tudo que envolve o Afonso III. Depois que ele toma essas regiões, ele começa a conceder as cartas e tudo mais. E eu acabei indo muito no caminho da historiografia digital, inclusive por conta das ferramentas de trabalho que eu estava usando. O Vaillant Tools acabou sendo eu usei mais o Vaillant Tools do que qualquer ferramenta de escrita para fazer meu trabalho, ou uma caneta, ou anotações, ou qualquer coisa nesse sentido. O Vaillant Tools se tornou a minha caneta. Então, como que a metodologia foi influenciada, no caso, pelo seu volume de fontes e pela escolha de suas fontes? Pois, uma coisa que eu não tinha dito sobre as fontes, que também é importante ficar, outro benefício do tema das feiras, era que a partir de Dom Afonso III há embora não haja fundos arquivísticos específicos, não há o fundo da feira não sei o que mais, havia uma tipologia documental dentro da chancelaria régia que era a carta de feira, e portanto era relativamente simples seguir, e era um bom tema para um mestrado, porque basicamente a carta de feira acabava por seguir um padrão bastante igual ao longo de toda a cronologia, até ao século XVI, e a partir do momento em que surge com o Dom Afonso III era bastante mais simples ter noção, porque as cartas de feira depois moldaram muito do que foi a minha metodologia, porque embora eu depois tenha que fui buscar feiras a outra documentação, nomeadamente antes de Dom Afonso III eram todas conseguidas no âmbito de cartas de foral, e depois do Dom Afonso III ainda algumas foram dadas em contexto de carta de foral, e outras só tive acesso e só consegui encontrar em documentação avulsa, coisas que fui tropeçando, ou que colegas de mestrado e colegas mais velhos
que estavam a fazer outros trabalhos me iam indicando, já olha, está a haver outra coisa, encontrei um documento que fala de uma feira. Eu, pronto, ok, vou juntar. Mas grande parte da minha metodologia e, no fundo, o meu trabalho focou-se em o que é que eu poderia retirar da carta de feira, que depois vem de quais eram as minhas perguntas, ou seja, o que é que eu queria responder com o meu trabalho. E aí o fundamental foi primeiro definir as perguntas de partida, que era eu sobre as feiras, sei o que a Virginia Real disse assim em termos muito lados, que não tinha chegado a grandes conclusões, tinha muito feito uma lista do que é que eram. Eu queria chegar a conclusões mais abrangentes, portanto queria saber quantas feiras é que eram, como é que foi a sua evolução ao longo da cronologia e depois vários aspectos, várias das suas características, ou seja, quais eram os privilégios que tinham, qual era o papel delas na economia da época, como é que depois foram alterando ao longo do tempo, qual era o papel delas na sociedade, quando é que aconteciam mais feiras, se era no verão, se era no outono. E portanto, para isso, fui depois desenvolvendo uma base de dados, na altura em formato Excel, e agora, sinceramente, fazendo o meu doutoramento com outra ferramenta para compilar dados, faria noutra ferramenta, porque Excel funcionou para o que eu quis, mas acaba por não ser a ferramenta mais útil. Mas no fundo, o importante foi criar uma ficha em que eu pudesse compilar, a partir da documentação, mesmo que fosse diversa, um conjunto de dados-chave que era o que me interessava. Que era, a feira é onde, portanto localizá-la, quando é que é o documento que me permite saber que ela existe, e depois características de privilégios fiscais, privilégios, eu diria, sociais, e depois outros dados decorre de dia X a dia X, é móvel ou não, portanto, porque havia... Depois há um conjunto todo... Depois desta primeira ficha mais ou menos genérica de, ok, quero saber o nome, ou neste caso, onde é que é a feira, quando é que começou, quando é que deixamos de ouvir falar dela, se deixamos de ouvir falar dela, e que privilégios tinha, parti para uma análise da documentação. E à medida que a documentação foi sendo lida, encontrei coisas que era preciso acrescentar à própria ficha, coisas de se era móvel ou não, porque depois cheguei à conclusão que se calhar era uma coisa interessante a observar, porque havia um conjunto de feiras que eram móveis porque seguiam a Páscoa. Eram X dias antes da Páscoa, X dias depois da Páscoa, e a Páscoa sendo móvel, a feira em si também depois seria móvel. E era interessante observar, eventualmente, dizer, ok, são muitas feiras móveis ou são poucas? Quantas destas feiras é que depois decorrem, a sua data é não necessariamente uma data fixa, é em relação a outra feira. Porque isso depois foi outra das coisas giras, foi encontrar... porque isso depois permite-me chegar a conclusões como haver redes de feiras em que esta decorre do dia X ao Y, depois há uns quilómetros ao lado que começa uma semana depois dessa terminar e assim sucessivamente. E esse foi a grande parte da minha metodologia, foi construir essa base de dados na altura em Excel. Hoje optaria por outro ficheiro para fazer uma ficha deste género. E depois acabei por depois ter que lidar com outro tipo de software, nomeadamente para outra parte do meu trabalho, que foi criar cartografia, em que aí já foi um bocadinho mais complicado. Tive que ir aprender com malta de geografia. Por acaso tive sorte de ter ele não chegou a ser meu co-orientador, porque não pude nomeá-lo enquanto co-orientador, mas tive um professor de geografia que me ajudou bastante e depois me pôs em contacto com um aluno dele, mestrando dele, de geografia, que me explicou, ok, para fazer os mapas mais simples precisas desta ferramenta, e mostrou-me, era o QGIS. Basicamente tens que ir ali ao site X para ir buscar o fundo de mapa, e depois para acrescentar coisas é assim, ok, obrigado, a partir de agora tudo que eu preciso, Google, YouTube, ver tutoriais, desenrasquei-me. E é uma coisa que ainda depois para o doutoramento deu também bastante jeito. Mas a minha metodologia parte das questões de base que eu tinha, de o que é que eu quero tentar perceber sobre as feiras, que documentação é que eu tenho para isso, que são estas cartas de feira e outra documentação avulso, que normalmente me dão este tipo de dados. Ok, então converter esse tipo de dados numa ficha tipo, que depois me permitiu compilá-la toda e fazer análise de, ok, vamos ver todas as feiras que foram dadas entre o ano X e o ano Y. Filtro, e elas surgem todas. Ok, há alguma distribuição geográfica nelas, alguma coisa que me seja interessante? Porque, por exemplo, as grandes conclusões da tese são que há 2 grandes ciclos de concessões de feiras, dados por tempo, e há basicamente 4, 5 grandes modelos de privilégios. Porque depois os privilégios elas acabam por ser sempre
há uma que tem uma carta importante que tem os privilégios todos descritos, e a partir daí a seguinte é dizer, e esta feira tem os privilégios da feira Y, remete para trás. Portanto, essa criação também de modelos também é importante. Você chegou a citar, inclusive, que se você pudesse agora fazer se você fosse fazer de novo o trabalho agora, você certamente não utilizaria o Excel para estabelecer sua base de dados. O que me leva a outra pergunta. Você tem algum outro tipo de pensamento de revisitar a sua pesquisa com relação às cartas de feira, ao estudo das feiras medievais? Que você pensa por alguma coisa no sentido de, eu faria diferente, ou pelo menos que alguma coisa que você gostaria de revisitar para ver agora com outros olhos? Sim e não. Sim, na medida em que, por exemplo, esta questão que eu disse do Excel deu-me bastante mais dor de cabeça do que me deu, por exemplo, a base de dados que tive agora para o doutoramento, que foi feito em FileMaker, mas podia ter sido feito em Access, basicamente em software que efetivamente está pensado para criar fichas e depois para as guardar. Sim, é alguma coisa a coisa que eu vou pensando, ok, podia ter feito completamente diferente, porque tinham poupado algum tempo e alguma dor de cabeça. Por outro lado, do ponto de vista metodológico, acho que ainda agora não consigo ver uma metodologia muito diferente de trabalho, nem grandes questões que eu deixei por responder, porque a verdade é que para fazer um trabalho diferente teria que ser um trabalho efetivamente bastante distinto, teria que ser, em vez de fazer feiras entre 1125 e 1521, tinha que ser, vou só ver as feiras do reinado de Dom João I, e sim, mas em vez de só ver Chanceria Régia, vou ver tudo o que é Chanceria Régia, depois tudo o que é documentação municipal que consigo encontrar, tudo o que é documentação, basicamente toda a documentação que consigo ver para esse período, e focar muito mais, porque é a única forma que eu vejo de encontrar mais dados do que os que eu encontrei, e dados diferentes, sobretudo seriam as coisas que poderiam trazer novidade. Porque a verdade é que eu agora, depois, fazendo algum trabalho no âmbito do meu doutoramento com outro tipo de fontes, sobretudo mais municipais, há várias coisas que são tangencialmente ligadas às feiras que podia ter sido interessante ver na altura, que não vi porque não queria ir ver as fontes mais de índole municipal. Coisas de mais pormenores, de tipo de produtos que acabam por circular. O problema é que a maior parte das fontes municipais não tratavam sobre feiras por si, porque elas acabam por estar num limbo entre são dadas pelo rei, portanto depois seria o rei a administrá-las, e a documentação municipal acaba por não falar muito sobre elas, mas há algumas coisas que poderiam ter sido feitas diferente, nomeadamente uma análise mais fina, mas isso implicaria depois não ir tão longe na cronologia. Então, você poderia dizer que o tempo que foi disponibilizado pelo mestrado acabou impactando, então, como você lidou? Tipo, normalmente a gente já tem esse peso, porque os 2 anos parecem sempre muito, no começo e no final, parecem muito pouco. Mas, então, esses 2 anos você acha que acabaram pesando, então, para sua análise? Sim, nos mestrados são 2 anos, e cada vez mais há alguma pressão, pelo menos por cá, em esses 2 anos, tudo o que nós temos. Porque aqui no Porto, sintetizando, nós temos um primeiro ano que é curricular normal, com várias cadeiras, normalmente cadeiras sobre historiografia da Idade Média, cadeiras sobre e depois unidades temáticas. Tive uma sobre teoria política na Idade Média, tive um sobre economia e sociedade medieval e afins. E em todas essas, na maior parte do que era suposto nós fazermos enquanto avaliação era depois fazer trabalhos. E cada vez mais tem havido uma pressão para todos esses trabalhos serem canalizados para o tema de dissertação. Eu, na altura, quis contrariar um bocado essa tendência e tentei, como não tinha inicialmente no primeiro ano uma ideia de qual seria exatamente o tema, tinha algumas ideias, podia ser sobre feiras, tinha 2 ou 3 temas que me interessavam, mas nenhum deles era o final, e portanto eu aproveitei esse primeiro ano para explorar coisas, explorar temas distintos. O que fez com que depois, quando chegou à altura de, ok, escolhi este tema, só ia ter 1 ano para o fazer. E mesmo com uma ligeira extensão no final, para entregar na época especial em setembro e afins, era pouco tempo. E é aquela sensação de, eu cheguei ao final e disse, se eu pudesse, precisava mais, com mais 1 ano, escrevia mais coisas,
Mas isso é uma coisa que acontece sempre, aconteceu-me agora no doutoramento. Estou agora a terminar 4 anos de doutoramento. Tive o ano passado basicamente só a escrever a tese e depois de entrega cheguei à conclusão, ok, se eu tivesse mais de 2 anos nestas mesmas condições, tinha ido ver mais esta documentação que talvez tivesse sido interessante, tinha ido ver mais isto e mais aquilo e mais aquele outro. Há sempre mais trabalho para fazer e no final cheguei sempre à conclusão, foi pouco, precisava de mais. E também é uma coisa importante pensar quando se pensa o que é que eu quero fazer enquanto trabalho de mestrado, são 2 anos. Então, o tempo não estica, não vale a pena ir para uma coisa de vou reestruturar a historiografia sobre um tema muito grande, porque não vais ter tempo para o fazer. Nem no doutoramento, muitas vezes nem no mestrado. Inclusive, falando sobre o seu doutoramento agora, o que a gente pode dizer sobre a conexão entre o seu trabalho no mestrado e o trabalho que você fez agora no doutorado? Como foi a passagem, no caso, do tema das cartas de feira agora para o tema da metalurgia? Pois, a relação entre os dois temas acaba por ser basicamente nula, porque foi intencionalmente assim. O que me aconteceu foi, eu terminei o mestrado em 2019, em setembro, e no final desse ano, ou melhor, reformulando, terminei em 2019 e para fazer doutoramento eu queria fazer com bolsa, porque já não ia ter, doutoramento é uma coisa relativamente cara e portanto teria que ser bolseiro da FCT. O que significava que teria que esperar o lançamento do concurso de bolsa, que seria só no ano a seguir, em 2020. Como iria ter esse período, por acaso tive sorte e no final de 2019 abriu uma bolsa de investigação para mestres, num projeto de investigação chamado Medcraft, sobre a regulamentação de trabalho mesteiral em Portugal. Eu candidatei-me e mais um ou dois colegas meus candidataram-se, eu fiquei com a bolsa e portanto passei a ser membro desse projeto, sendo que nos primeiros 6 meses de 2020 era bolseiro, a receber enquanto bolseiro do projeto e portanto entrei bastante a fundo no tema do trabalho e dos mistérios, sendo que aproveitando depois para capturar uma bolsa da FCT, usando o argumento que já estou num projeto com várias equipas e já tenho experiência na área, acabei por escolher, ok, vou fazer um trabalho de doutoramento sobre o trabalho, que é uma coisa que também já me interessava na altura do mestrado. Tinha escolhido feira, mas podia ter ido para um trabalho sobre os mistérios. E acabei por dizer, ok, qual das fileiras industriais é que ainda não está muito bem estudada? Porque basicamente foi a minha orientadora na equipa do Medcraft é a Joana Sequeira, que basicamente tem estudado o têxtil em Portugal, pelo que por aí há uma obra recente, boa, não faz muito sentido ir pelo têxtil, vai dar bastante trabalho para encontrar alguma coisa que seja realmente inovadora. Depois pensei cerâmica, só que cerâmica também tem um conjunto de bons historiadores a trabalhar sobre ele. E depois pensei, metais. Sendo que os metais, depois acabei por tomar a opção de vou só fazer sobre os não preciosos, porque o trabalho de prata e de ouro acaba por ter alguma historiografia à volta, nomeadamente por causa da questão da moeda. Há bastantes trabalhos sobre. Sobre o trabalho do ferro, do cobre, do bronze, do estanho, basicamente não há grande coisa escrita, tirando trabalhos do século XIX e depois um ou outro entusiasta, pessoas que trabalham bastante coisas de nicho de armadura, armas, e depois são coisas muito técnicas, mas não havia um trabalho de fundo sobre, ok, mas qual é a extração em Portugal, qual é a transformação, qual é depois a circulação. E acho que a principal ligação que eu posso interpretar entre o meu mestrado e o meu doutoramento, e a forma como o meu mestrado depois alimenta o meu doutoramento, é na forma como eu aprendi a trabalhar no mestrado, de como é que eu abordo um problema histórico. Como é que eu abordei as feiras, ou seja, o que é que eu quero saber sobre as feiras? Quais eram, como é que começaram, e depois características. Eu transpus isso para o objeto a seguir, que era metalurgia, trabalho de metal não precioso. O que é que eu quero saber? Preciso saber de onde é que o metal vem, se é português, se é importado, depois como é que é transformado, sendo depois como é que é transformado envolve pessoas, como é que essas pessoas funcionavam, como é que essas pessoas se organizavam, e depois como é que esse metal depois produzido circula, que é no fundo uma estrutura parecida com o que eu adotei com as feiras, de
as feiras, basicamente, dito como é que elas evoluíram, e depois as suas características, e depois tentar traçar algumas conclusões. No fundo, a única coisa, a principal transferência de conhecimento de um para o outro é metodologia de trabalho e arquitetura mental, de como é que tu abordas um tema. E acho que é isso que é do meu mestrado para o meu doutoramento. Porque depois, a nível temático, há pontos de contacto. Agora, não são tão lineares. Por exemplo, tenho colegas meus que fizeram um mestrado sobre... Vou dar o exemplo de um colega que eu falo muitas vezes, que é o Ruben Filipe. Ele trabalha sobre rede viária. O mestrado dele é sobre a rede viária numa zona concreta, pequena. O doutoramento dele é mais ou menos o mesmo, é rede viária, só que numa área maior e num período cronológico maior. Muitos dos meus colegas de mestrado que passaram para o doutoramento fizeram isso, que é fazermos um mestrado sobre... Tive um que também fez sobre o processo de inscrições régias em 2 comarcas. Agora no doutoramento vou fazer o processo em todo. Coisa deste género, bastante expandir. Eu optei por mudar mais tema, por um lado, porque achei que não ia ter para fazer sobre feiras, ou ia para o século XVI, para o Dom João III e afins, e não sei se ia ter tempo ou forma de fazer um trabalho coerente, ou iria ter que escolher um período cronológico e ia sentir sempre que o trabalho ia ser mais pequeno que o mestrado. E, portanto, aproveitei o facto de ter tido a bolsa, ter tido contacto com outros investigadores e com outras temáticas para, ok, vou fazer um trabalho diferente, que depois acaba por ter pontos de contacto em coisas de circulação, que metais circulavam em feiras, por exemplo. Mas agora não há uma ligação tão direta como estes trabalhos que muitas vezes acontece. E eu acho que, dependendo do tipo de pessoa e de investigador que quiser ser, faz sentido fazeres um mestrado que depois dê para expandir para o doutoramento. É uma coisa perfeitamente normal. Mas também não afastar as pessoas que, fazendo um mestrado que, mesmo gostando, chegam à conclusão que, ok, mas não vejo a fazer isto mais, dizer que, ok, podem então fazer um doutoramento sobre outro tema. Porque há coisas... E não se perdeu... O mestrado não foi tempo perdido. Aprendeste a trabalhar, aprendeste como é que se estrutura um trabalho, aprendeste como é que se faz uma metodologia, como é que se cria uma ficha, que é transferível para doutoramento. Excelente. Isso, inclusive, leva para outra pergunta que é a minha pergunta, acho que é a minha pergunta de encerramento nesse caso. Como você, trabalhando com a temática agora, tanto das feiras, depois com a questão da metalurgia, como você vê a evolução no campo da historiografia nos temas que você trabalhou, principalmente para hoje em dia mesmo? Como você vê os possíveis futuros para os campos que você está trabalhando, que você trabalhou e que está trabalhando agora? Então, a evolução, um bocado como tinha falado até agora da historiografia, sobre, começando com as feiras, acaba por ter essa questão de Portugal estar um bocado desgarrado da tendência internacional, embora depois siga ligeiramente, mas começa por ter um conjunto de trabalhos no século XIX, com uma índole bastante positivista e muito influenciada por correntes de positivismo, a história é uma coisa muito científica, basicamente é ver os documentos dizem isto, é isto que se sabe, ponto. Passando depois para uma fase já ligeiramente mais influenciada pela historiografia francesa, e não só, mas a Virgínia acaba por ter um bocado também de bastante influências alemãs, portanto também acaba por ser uma coisa bastante legalista, bastante ligada ao direito, e criar modelos, que no caso dela depois acaba por ser bastante confuso, porque ela cria, acho que ela acaba por dar 16 tipos de feira, porque ela considera que feiras... os tipos são tanto por duração como por privilégios. Portanto, uma feira que dure 3 dias com os privilégios X é um tipo, depois há o tipo diferente que é o mesmo privilégio, mas a feira dura 4 dias. Que acaba por criar demasiadas tipologias e, a meu ver, dilui um bocado da capacidade de análise. E portanto os meus modelos são só do ponto de vista de privilégio, porque depois acho que a duração é bastante mais flexível e bastante mais adaptável às realidades locais. O futuro que eu vejo, e foi o que eu deixei nas conclusões do mestrado, tanto na minha defesa como depois no próprio texto escrito, o futuro que eu vejo, e
e entretanto acho que já estão a ser feitos alguns trabalhos nesse sentido, é ou abordagens regionais, e alguém pegar, ok, eu quero saber sobre a economia do Entre Douro e Minho, e vai sendo, ok, isto, cronologia mais curta, normalmente um século, uma coisa até menos, se for caso disso, e vou ver todas as fontes possíveis e tirar tudo o que é possível. Isso é uma das abordagens que eu vejo acontecer. Outra, que tem a ver com um projeto que foi 2 vezes candidato à FCT e não foi financiado nos 2, embora tenha sido muito bem avaliado, em que eu estive envolvido, que seria estudar a formação do mercado interno em Portugal, que não só pegaria numa abordagem mais profunda sobre as feiras, como também ver os outros níveis de comércio local, os mercados que eu acabo por não abordar tão bem, e as lojas, o comércio cotidiano, para a gente ver todo e integrar a análise das feiras nessa análise de uma coisa mais lata, ou seguir a cronologia para a frente e ver se o que eu identifico para o período entre 1125 e 1521, como é que continua depois com o terceiro e afins, sendo que aí é interessante ver, porque uma das vantagens de trabalhar até 1521 é que a questão da expansão começa-se a notar, mas não é de todo importante. Mesmo nas feiras as mais na altura recentes e mais interessantes do ponto de vista de comércio internacional, o comércio internacional que elas fazem é claramente medieval, porque são as feiras do Algarve, que acabam por estabelecer um padrão que vem do século XIII, do século XIV, do século XV e depois prolonga. São feiras cujos produtos fundamentais são fruta, vinho e azeite, e que importam tecidos do norte da Europa. E basicamente são um conjunto de feiras bastante ligado a esse circuito internacional que vem de trás. Portanto, não há ainda fatores de açúcar, de escravos, de especiarias. Essas questões não se metem e não interessam muito às feiras, sendo que seria importante perceber-se como é que acontece com Dom João III e afins, quando essa questão começa a assumir muito mais importância, e o que é Portugal, embora Portugal continue a ser o mesmo país, mas o que é espaço administrado pelo Império Português é muito mais vasto, e de que forma é que os modelos anteriores se reconfiguram. Portanto, eu veria por seguindo num desses 3 caminhos, sendo que no primeiro e no segundo já se foi vendo algumas análises. Não conheço ninguém que esteja a pensar pegar para o século XVI e afins. Isso também seria bastante interessante, porque a verdade é que eu acabei por notar, embora depois não inclui no trabalho, acho que há para o século XVI uma feira em Goa que é em tudo semelhante à feira do século XV em Portugal. Portanto, há uma transferência de modelos, depois seria interessante de analisar. Na metalurgia, é um campo que, a meu ver, tem bastante mais promessa, ou poderá ser bastante mais interessante. Por um lado, também tem bastante mais interesse contemporâneo na questão, toda a questão dos novos minerais, do lítio e afins, mantém a questão de extração minéria e afins na órbita do público, mesmo fora da história. E há, sobretudo fora de Portugal, e portanto podia-se depois ser adotado em Portugal com algumas complicações, mas era possível. É um campo bastante vibrante. Basicamente é um campo que, sobretudo em França, em Inglaterra, tem havido bastante estudos, e depois em Espanha agora a uma menor escala, tem havido bastante estudos novos, sobretudo adotando metodologias científicas de utilizar lasers para identificar a estrutura microscópica de achados, isótopos, que são coisas que em Portugal, por exemplo, não são praticamente feitas. Há 1 ou 2 trabalhos feitos, e poderia trazer respostas a assuntos que nós não sabemos, de se uma mina estava ou não em atividade, e se os metais que eram extraídos dela depois ficaram todos em Portugal ou tinham saído. Neste momento estive em conversa há relativamente pouco tempo com um investigador, julgo que ele é alemão ou austríaco, estava a perguntar sobre dados em Portugal, se a mina da Panasqueira, que é conhecida para o século XX, se poderia ter estado em atividade antes, porque uns achados que ele tinha, acho que foi na Namíbia, poderiam ser metal
podia ser metal português, pelas características, ou de outras minas. E porque ele estava só a perguntar se alguém sabia se as minas da Panasqueira, que ele estava a fazer a comparação com as amostras que são conhecidas para o século XX. Se essa no século XX podia ter existido antes. E eu depois estava a trocar e-mails com ele a dizer sim, é possível que tenha funcionado, agora é uma hipótese que depois teria-se confirmado de outras formas, mas é possível que estivesse a funcionar. O que remudaria a ideia de que Portugal não exportaria assim tantos metais para, afinal, exportava alguns. Que é uma das ideias que eu avanço como possibilidade. Teria-se preciso de estudos dessa índole mais científica e mais a ir buscar ciências duras, ciências exatas, para dar uma resposta definitiva. E vejo mais possibilidades de, com uma equipa multidisciplinar e com algum financiamento, se conseguir fazer coisas interessantes. Nas feiras seria mais o campo mesmo fora de Portugal é relativamente menos vibrante. É uma questão que depois de algum furor depois do Nobel da Economia com a economia institucional, o New Institutional Economics, teve alguns trabalhos, mas desde aí que está um bocado fora de moda, porque não há grandes historiadores a dedicar-se só sobre esse assunto, e a única forma de ressurgir o tema seria introduzi-lo nessa questão da criação do mercado interno e ligá-lo a temas mais contemporâneos da globalização do mercado e dessa questão mais da mercantilização da sociedade, do que necessariamente uma abordagem mais clássica como a que eu fiz. Excelente. Então, depois de você acabar apontando mais pelo menos os 2 ou 3 temas de mestrado possíveis para alguém que esteja assistindo esse vídeo, você tem algum recado que você gostaria de deixar então para novos historiadores, alguém que esteja se debruçando sobre os temas, alguma coisa, alguns, não cometa os mesmos erros que eu cometi, ou alguma coisa no sentido de esse caminho, algum caminho que você veja mais interessante, algo que você gostaria de apontar para alguém que esteja se interessando pelo tema agora? É uma boa pergunta, de facto, que eu diria que, por um lado, a principal mensagem é, por muito que se continue a ouvir e a dizer que história é uma área difícil e sobretudo, pouco recompensadora, basicamente a ideia de que, ok, se vai para a história ou quem não tem muito mais para onde ir, ou quem depois eventualmente vai acabar numa carreira não tão bem sucedida, ou vai dar aulas para a universidade. Mesmo isso em Portugal é uma questão bastante complicada. É dizer que, independentemente disto tudo, faz sentido continuarem a ir para a história, continuem a seguir a investigação, porque mesmo que não acabem a fazer a investigação depois do mestrado, depois do doutoramento, depois do pós-graduação, o que for, há um conjunto de ferramentas mentais que vocês vão ficar e que, se aprenderem, que em princípio aprenderão a usá-las, vão ser úteis para tudo, seja para pensar sobre o mundo em que vocês vivem, seja para pensar na sociedade em que querem viver. Vos vai fornecer ferramentas de compreender a realidade de uma forma que muitas pessoas podem não compreender. É o entender que o mundo não surgiu ontem, que as questões que neste momento nas notícias estão a surgir não começaram anteontem. Há explicações, há formas de ver causalidade, e mesmo não havendo uma causalidade tão direta, há multifatores, e portanto reduzir explicações de o grande problema da crise atual é este, ou a extrema-direita está a crescer no mundo por causa disto. Nós conseguimos dizer, ok, percebo, mas acho que não é só esse fator, há outras coisas, há uma abordagem bastante multifatorial e é uma forma de ver o mundo que eu acho que é difícil de ter não passando por este percurso de investigar temas históricos, sendo eles medievais, sendo eles modernos, sendo eles contemporâneos, porque é uma forma que eu acho que nos é ensinada a ver o mundo há explicações ou há possibilidades de explicação para fenómenos muito complexos que são igualmente complexas. Não há respostas simples para problemas simples.
E essa seria uma mensagem a deixar de sigam na mesma, vão para o curso, vão fazer o mestrado, vão fazer doutoramento, escolham temas que vos interessem e nos quais vocês sintam que consigo dizer qualquer coisa de novo, ou mesmo que não seja totalmente dizer uma coisa de novo, consigo aprender a ver o mundo de uma forma diferente. Ou posso mostrar como é que este fenómeno pode ser visto de uma forma diferente. Outra questão, de não cometer os erros que eu cometi. Os principais erros que eu sei que cometi, além do que já falei, de ferramentas não serem mais adequadas e afins, tentem, no máximo possível, falar com pessoas de outras áreas, com pessoas de outras cronologias, falar com outras pessoas para além dos vossos colegas mais diretos, com quem espero que falem, mesmo isso às vezes é difícil, porque o facto de falarem só com um grupo relativamente pequeno, por exemplo, nós aqui no meu mestrado não éramos relativamente poucos e trabalhámos todos sobre medieval. Portanto, a conversa acaba por ficar um bocado de, ok, todos nós somos mais ou menos do mesmo background, estamos a estudar coisas mais ou menos parecidas porque é Portugal e medieval, e depois eu fui arranjando outras pessoas que estão a estudar ou cronologias mais à frente, ou cronologias mais atrás, investigadores de outras áreas, pessoas que não trabalham em história e falem sobre o que é que vocês estão a fazer, perguntem o que é que essas pessoas estão a fazer e vão aprender muitas coisas que são interessantes de, olha, nunca tinha pensado que podia aplicar essa ideia que tu falas sobre contemporânea ou sobre moderna ou de ciências, uma metodologia mais científica, de posso pensar nas minhas fontes com esse prisma. Por exemplo, uma coisa que me aconteceu no doutoramento sobre metalurgia, eu não tenho background em ciências, deixei de ter ciências naturais no meu 9º ano, não tive ciências no secundário, não desgosto de física, embora também tenha deixado de ter física no 9º ano, compreendo algumas coisas como um entusiasta que lá está, vai lendo uns artigos de umas revistas, gosta de ficção científica, portanto tenho umas ideias. Acabei por ter que ler bibliografia bastante específica e bastante técnica sobre isótopos, microestruturas, que depois me fizeram pensar, ok, a pessoa na Idade Média provavelmente tinha uma noção desta realidade tão bem como eu, porque também não há uma data de coisas que só foram depois descobertas no século XIX e XX, mas eles conseguiam ter percepção de como é que as coisas funcionavam. O ferreiro conseguia, de alguma forma, ou pelo menos deveria conseguir, se fosse bom, distinguir ferro de aço, embora não soubesse que o aço não é mais do que uma liga de ferro e carbono. Para ele eram dois metais diferentes, mas ele sabia distingui-los e sabia mais ou menos como obter um e o outro. E depois, foi no decurso de ler um trabalho sobre, já nem sei em que livro é que isso foi, mas acho que foi num manual espanhol de arqueometalurgia, de uma historiadora, de uma antropóloga, a falar sobre a forma como cozinheiros, antes da invenção de fornos com termómetros e fins, conseguiam fazer as receitas deles, que era muito por vista, cheiro, e ela faz uma analogia entre isso e operários metalúrgicos pré-revolução industrial, através de confirmação visual, do cheiro, de som, depois de comparação com outras coisas. E eu fui, olha, isso é uma boa questão que eu nunca pensei e vou ver o que é que nas minhas fontes falam sobre como é que eles conseguiam fazer distinções. E ao ler, sobretudo coisas mais para o século XVI, há efetivamente coisas de eles a explicar que um bom ferreiro tem que distinguir o ferro se é doce ou agro, que mais não é uma distinção de ductilidade, se é mais quebradiço ou não, que depois tem a ver com conteúdo de carbono. Portanto, o bom ferreiro conseguia distinguir isso por outras características e depois como é que eles depois conferiam se era bom ou mau. Havia pedras de toque, havia os especialistas cuja função, como eram melhores na profissão, teriam encarregue de saber essa distinção. Portanto, foi pelo contacto com a antropologia, sobretudo a antropologia também é uma área muito importante, porque há muita coisa, isto falando estritamente enquanto medievalista e resquícios de modernismo, há muita coisa da Idade Média e da Idade Moderna que, embora muito reconfigurado e muito mudado, persistiu até muito tarde, século XIX, século XX e, em alguns aspectos, até ainda aos dias de hoje. E trabalhos de antropólogos para o século XIX, para o século XX sobretudo, em zonas rurais,
em zonas da África subsaariana e afins, podem dar pistas muito interessantes de trabalho. Por exemplo, essa espanhola estava a trabalhar sobre mineiros espanhóis na segunda metade do século XX e ao de estanho. E havia formas de trabalho nessa comunidade mais ruralizada em Espanha no final do século XX, de como é que eles organizavam o trabalho e depois distinguiam coisas que eu consigo encontrar paralelos para o século XVI português. Portanto, é importante muitas vezes sair do nosso meio e falar com outras áreas e pensar não só o que é que nós podemos contribuir a essas áreas, dando o nosso background histórico, como o que é que elas nos podem dar a nós de ideias, de métodos de trabalho e, portanto, muito incentivo a essa ideia de multidisciplinaridade para além do chavão de que tudo tem que ser multidisciplinar, porque no fundo acho que nós historiadores acabamos por ser bastante bons nesse tipo de trabalho porque acabamos por ter que adotar metodologias de outras áreas, seja ir buscar coisas à sociologia, seja ir buscar à antropologia, seja ir buscar à economia. Eu às vezes domino algumas questões de economia melhor que pessoas que eu conheço que estudaram economia e depois acabaram por estudar uma coisa bastante académica, bastante focada no que lhes deram na universidade, e eu conheço outras teorias porque tive que ler sobre elas, por exemplo. E acho que é importante o historiador manter esse lado multidisciplinar e não se deixar iludir que a história é uma coisa fechada. Inspiradores, principalmente porque o meu trabalho agora para o doutorado, inclusive, também está seguindo por rumos de interdisciplinaridade. Eu estou praticamente agora fazendo um trabalho de matemática em cima da história. Então isso é uma maravilha. Sim, isso também foi outra coisa muito divertida no meu doutoramento. No meu mestrado também já tinha feito algumas coisas, mas no doutoramento tive que fazer muitas, que é aplicar ou aprender conceitos matemáticos e conceitos como os lucros e aumento em X vezes e afins, depois aplicando a pessoas que não tinham sistema métrico, muitas vezes noção, uma unidade decimal de moeda, portanto andar a fazer cálculos de lucro com libras, moedas e dinheiros, e depois andar, ok, mas ele está a dizer que isto sobe. É muito interessante e depois muito frustrante às vezes, mas também muito divertido para alguém que nunca gostei assim tanto de matemática, nunca fui um ótimo aluno de matemática, acabei por não ter muita matemática a partir do meu 11º ano. Voltar 10 anos depois, ok, vou ter que voltar a ler como é que se faz este tipo de operações para conseguir fazer e chegar a uma conclusão. Portanto, é sempre... História normalmente acaba por nos dar coisas bastante estranhas nesse tipo de coisas. Sim. Enfim, acho que essas foram as perguntas, então. Muito obrigado, mestre Marcado Cunha. Obrigado, eu. Em breve, doutor, né? Então, obrigado. Sim, aguardando agora a data da defesa. Perfeito, então. Obrigado a todos que assistiram agora. Não se esqueçam de assinar o Forms, o QR Code apareceu algumas vezes aí. Tu só precisa apontar a câmera, preencher o formulário e a gente vai te mandar então o seu certificado. Não se preocupe. Obrigado, tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Enfim, até a próxima. Obrigado.